confronto de proporções cósmicas. De um lado, a gente tem a ambição humana, essa força que nos empurra para frente, sempre querendo mais, sempre buscando expandir sem limites com a tecnologia. E do outro? Bem, do outro lado tem uma verdade que não dá para negociar: o destino final de todo o universo. O que faremos aqui é mergulhar nessa história, uma análise sobre o poder, sobre o que significa ser finito e sobre o sentido que podemos encontrar bem no meio disso tudo. Vamos começar com uma pergunta bem audaciosa, daquelas que abrem a mente. E se a humanidade continuasse evoluindo, mas assim sem parar mesmo? Imagine só, uma trajetória que só sobe, sem nenhum obstáculo, onde nossa capacidade de criar e de evoluir crescesse mais e mais, para sempre. O que aconteceria, hein? Qual seria a consequência? Bem, o primeiro desdobramento, e isso é quase inevitável, seria mais tecnologia. Uma aceleração tecnológica que a gente nem consegue imaginar. Aquilo que hoje a gente vê em filmes de ficção científica se tornaria o nosso dia-a-dia. E com toda essa tecnologia, viria mais controle. Um controle que, hoje, soa até absurdo. Controle sobre a natureza, sobre a nossa biologia, sobre a própria matéria. Deixaríamos de apenas observar para começar a desenhar, a construir a nossa própria realidade. E o resultado final de tudo isso? Mais poder. E não é um poder qualquer. Estamos falando de um poder em escala cósmica. O tipo de poder que molda planetas, que manipula a energia, quem sabe até o poder de reescrever as regras do jogo, as próprias leis do universo. E é aí que chegamos à pergunta central. Todo esse poder, toda essa evolução, seria suficiente para enfrentar o maior adversário de todos? Seríamos capazes de vencer o próprio fim do universo? Certo. Para entendermos a dimensão dessa questão, precisamos dar um passo para trás e olhar a nossa trajetória. Porque, no fundo, a história da humanidade é toda construída em cima de uma grande promessa: a do progresso. Pense bem, a nossa jornada é basicamente uma lista de limites que um dia pareceram intransponíveis. Doenças que devastavam populações? Controlamos. A escassez de alimentos? Combatemos com a inovação. O conhecimento, que ficava na mão de poucos, hoje está muito mais acessível. Cada nova geração olhou para o que era impossível e redefiniu as regras. A essência do nosso progresso está justamente aí, nessa crença de que, para todo o problema, existe uma solução em potencial. Para toda barreira, um jeito de passar por ela. Essa se tornou a nossa narrativa fundamental como espécie. Só que todo esse sucesso, vitória atrás de vitória, acaba gerando uma consequência psicológica sutil, mas perigosa. A gente começa a ter a ilusão de que o nosso poder não tem limites. E faz sentido, não é? Se vencemos uma batalha, depois outra e mais outra, começamos a achar que podemos ganhar a guerra inteira. Cada obstáculo superado vira um combustível para essa convicção de que, no fim das contas, não existe nada que não possamos superar. É uma ideia que atrai, que seduz, mas que tem seu risco. E essa convicção acaba virando uma mentalidade, uma forma de ver o mundo. Pensamos: a inovação nunca vai parar. Ou sempre vai ter uma solução técnica para qualquer coisa. E que o controle total sobre o nosso destino, isso é só questão de tempo. Mas é exatamente aqui que toda essa história de otimismo sem fim bate de frente com uma parede, uma verdade fundamental do cosmos, porque a realidade ela tem as próprias regras, e uma dessas regras não dá para dobrar, ela é absoluta. Existe um limite, sabe? E este não é um problema de engenharia que podemos resolver. Não é um quebra-cabeça que um cientista vai decifrar. Ele está simplesmente fora do nosso alcance, porque não é uma barreira que nós criamos, não depende de nós. E esse limite tem nome. É a morte térmica do universo. Basicamente é a conclusão lógica da segunda lei da termodinâmica. E o ponto-chave é o seguinte: isso não é um defeito que a tecnologia pode consertar, é uma condição da própria existência. É como a realidade funciona e ponto final. Imagine só, num futuro tão, mas tão distante que nem conseguimos medir, toda a energia útil do universo terá-se dissipado. As estrelas, uma por uma, vão se apagar. O universo inteiro vai mergulhar num estado de equilíbrio térmico, um lugar frio, escuro, inerte, onde nada acontece, sem movimento, sem trabalho, sem vida. E quando encaramos essa certeza, a nossa busca toda muda de figura. Pense, se o jogo já tem um final pré-determinado, por que continuar jogando? É nesse momento que a conversa deixa de ser sobre tecnologia e passa a ser sobre filosofia. Aí vem a pergunta que muda tudo. Se todo o nosso avanço, toda a nossa tecnologia, no fim das contas, serve no máximo para adiar o que já vai acontecer, qual é o seu verdadeiro valor?
Qual o propósito de lutar por mais tempo se o destino final é o mesmo? É aqui que precisamos virar a chave. A perspectiva muda. O foco não é mais vencer o fim. O foco passa a ser dar sentido ao intervalo. Talvez o grande lance da tecnologia não seja alcançar a eternidade, mas sim fazer a nossa existência ser mais rica, mais ampla, dentro do tempo que temos. Então, com esse novo olhar, o propósito da tecnologia se redefine. Primeiro, ganhar tempo, estendendo a duração da nossa civilização. Segundo, expandir as possibilidades dentro desse tempo. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, aprofundar a nossa experiência, criando conhecimento, arte e significado. A grande conclusão é esta: grandeza e finitude não são mutuamente excludentes. A humanidade pode atingir patamares de desenvolvimento inimagináveis e, ainda assim, operar dentro de um limite que não pode ser ultrapassado. Afinal, a grandeza não exige a imortalidade para existir. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Uma pergunta que troca aquela busca incessante por poder por uma busca muito mais profunda. A busca por propósito. Sabe, talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido até onde a tecnologia pode chegar. Mas sim, o que nós fazemos com o tempo que conseguimos estender? A questão vira outra. É sobre significado, sobre responsabilidade. Como usamos esse tempo adicional? O que construímos com as possibilidades ampliadas? No final das contas, o objetivo não é evitar o fim, é preencher de significado o tempo que o precede. A jornada humana, por mais avançada que se torne, talvez não seja sobre derrotar a finitude, mas sobre a profundidade e a beleza que criamos dentro dela.